Boa tarde a todos, todas e todes. Sejam bem-vindos à nova edição da Bolsa IMS de Pesquisa, que é um espaço que apresenta e discute o resultado dos trabalhos resultantes do programa de bolsas que o IMS oferece a pesquisadores e pesquisadoras interessados em trabalhar com os acervos da instituição. Eu sou Ileana Pradilha, responsável pelo Núcleo de Pesquisa em Fotografia e coordenadora desse programa, criado em 2018, que contemplou, até o presente, 7 projetos de pesquisa em 5 edições. Eu vou fazer minha autodescrição. Sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, presos num coque. Tenho uma estatura baixa, estou aqui nas pontas para não ficar embaixo do púlpito. Tenho um rosto fino, olhos puxados, estou usando brincos de aro e estou vestindo um macacão preto, sem manga. O evento conta com tradução em libras e nos acompanham ao longo das mesas, hoje, as tradutoras Vânia Santiago e Vânia Mantovan. Quem está falando é Vânia Mantovan, né? É uma mulher branca, cis, alta, de cabelos castanhos encaracolados na altura do ombro, olhos castanhos. Vânia Santiago, que vai, né, intercalar com a Vânia Mantovan, é uma mulher de 43 anos, estatura média para baixa, corpo médio, cabelos castanhos lisos na altura do ombro e olhos castanhos. Eu gostaria de fazer um curto comentário sobre a edição da Bolsa, que hoje será apresentado. Quer dizer, além do fórum que a gente, né, está lançando, está, né, apresentando os trabalhos realizados na edição anterior, a gente hoje vai lançar a nova Bolsa, a 6ª edição da Bolsa, né, em 2025. Mas, antes disso, eu gostaria de fazer esse pequeno comentário da Bolsa que hoje, né, culmina, digamos, com a apresentação dos trabalhos, né? Esse conjunto que foi organizado para ser objeto da Bolsa reúne cerca de 1.500 imagens, formada por fotografias de autores completamente diversos, né? Se a gente vê Alice Brill, Henri Ballot, José Medeiros, Marcel Gauthiereau e algumas outras imagens de Paul Heinrich e de alguns autores também desconhecidos. Essas imagens, na verdade, não formavam um conjunto, né? A partir das pesquisas nos acervos, nós encontramos a existência desse diálogo, né? A existência de um conjunto de imagens realizadas no âmbito da atuação da Fundação Brasil Central, que foi a entidade fundada pelo governo Vargas para administrar o processo de colonização para o Centro-Oeste. E também, quer dizer, as fotos também reúnem, né, imagens de outras organizações privadas e governamentais interessadas em registrar ações dispersas, mas todas, né, no âmbito da Marcha para o Oeste. Pouco estudada, essa dita Marcha para o Oeste é de fundamental importância, eu acho que para a compreensão do Brasil atual. Problemas da terra, latifúndios, né, exploração indevida das riquezas naturais, extermínios, epistemicídios dos povos indígenas, na verdade, não começaram com ela, né, com a Marcha para o Oeste, mas tiveram o selo do Estado brasileiro para acontecer durante as décadas de 40, 50 e 60. As fotografias que encontramos no acervo do IMS são documentos valiosos, né, de diversas ações e episódios desse processo histórico, que teve como resultados mais conhecidos e, digamos, de certa forma, positivos, mas não, a fundação de Brasília, né, a construção de Brasília, e o outro, o Parque Nacional do Xingu. Voltar essas imagens e lê-las criticamente, né, ao meu ver, fundamental para repensar as narrativas históricas reiteradas, né, e para discutir também o papel da fotografia nesses processos históricos. Bom, e antes, então, de abrir a mesa e apresentar, né, os nossos convidados e convidadas, gostaria de anunciar, então, o lançamento da 6ª edição da Bolsa, cujas inscrições estão abertas a partir de hoje, até dia 8 de junho. Nessa edição, a gente tem uma novidade, que é a introdução, digamos, a Bolsa até agora era uma bolsa de pesquisa no acervo fotográfico. Então, a gente também introduziu, né, a pesquisa no acervo da iconografia, ampliando o escopo do universo visual contemplado pela Bolsa. Tamires é professora substituta do curso de licenciatura em Educação Intercultural pela Universidade Federal de Goiás, Núcleo Taqui-Narraqui, de formação superior indígena. É doutora em História pela Universidade Federal de Goiás, mestre e licenciada em História e bacharel em Arqueologia pela PUC de Goiás. Tem experiência na área de arqueologia,
com ênfase em tecnologia cerâmica. Na área de História, atua como pesquisadora com estudos voltados à interculturalidade, com ênfase em identidade, patrimônio e alimentação. É vinculada ao grupo de pesquisa do DGP-CNPq, História Indígena e História Ambiental, Interculturalidade, Crítica e Decolonialidade da Universidade Federal de Goiás. Foi coordenadora do grupo de trabalho História e Culturas Indígenas na AMPU, Goiás, e foi contemplada na 5ª edição da Bolsa IMS de Pesquisa com o projeto Bananal sob Feitiço, a visão INI do contato com os não-indígenas em suas aldeias na Ilha do Bananal. Ricardo Teuachi Javaé, ele vai ser o comentador, né, do trabalho, da pesquisa da Tamires. Ele é professor mestre em Educação Indígena e formador dos saberes indígenas. Mora na aldeia Canoanã, na Ilha do Bananal, em Tocantins. Em 2019, concluiu o mestrado em Ciências do Ambiente da Universidade Federal do Tocantins, com a dissertação Nas Águas do Rio Javaés, Histórias, Cosmologia e Meio Ambiente. É um belíssimo trabalho de reconstituição da memória dos nomes das curvas do Rio Javaés. É coautor de Cartilhas de Receitas, Os Animais na Culinária Tradicional Ini Javaé, da coleção Etnofauna Indígena, e Ini Ribé, por favor, eu vou falar com certeza, não, certamente você. Então, Iná Ribé, Ini, Alfabeto Javaé Contextualizado. Livro que tem como foco a alfabetização do povo indígena Javaé e busca, por meio da materialização da escrita, promover a preservação da língua e cultura indígenas, o empoderamento e a visibilidade desse povo. Então, Tamires, por favor, ela vai ter 30 minutos para falar, para apresentar o trabalho de pesquisa. A seguir, Teuachi vai ter até 15 minutos para fazer os comentários que ele, né, sobre seu trabalho, e depois eles vão ter uma conversa, né, e, a seguir, a gente abre as perguntas para o público. O Vitor vai estar com o microfone, então, quem quiser fazer perguntas, é só levantar a mão que o Vitor leva o microfone para vocês. A gente está gravando e vai ser disponibilizado, as mesas vão ser disponibilizadas no YouTube do Instituto Moreira Salles. Então, por favor, as perguntas é muito importante que sejam feitas ao microfone para serem gravadas. Muito obrigada. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje, apresentando meu trabalho. Afinal, foram 12 meses de pesquisa. Parece muito tempo, mas foi pouco tempo para a quantidade de informações que eu consegui coletar, nós conseguimos estudar. A Ileana já me apresentou, mas, resumidamente, eu tenho a formação em arqueologia, sou historiadora. É um prazer estar aqui hoje com a Ileana, com o Teuachi, que veio de tão longe, né? Ele é um grande sábio da cultura Inã Javaé. É um prazer estar aqui com vocês, com o Gil, com o Edson, com o Yamalui, que são pesquisadores também, né? O Gil e o Yamalui foram meus colegas de pesquisa, cada um trabalhando no seu cantinho, mas todo mundo com foco na pesquisa pela marcha, né? Para a Marcha do Oeste, todo mundo teve esse caminho. Então, é um prazer mesmo estar aqui apresentando. O meu trabalho é ressignificando imagens, o olhar Inã sobre a fotografia do passado. E a proposta do meu trabalho é justamente essa, é a ressignificação das fotografias a partir do olhar dos povos indígenas. Eu sou uma pesquisadora não indígena, mas eu me coloquei como ponte desse processo de contato entre aquilo que foi percebido pelos Inã e aquilo que a fotografia mostrava e aquilo que ela não mostrava também, os silenciamentos que ela trazia. Então, eu me coloquei como esse instrumento, essa ponte. Deixa eu passar aqui. Bom, então, a minha pesquisa ela teve como objetivo qualificar esse conjunto de fotografias feitas por vários fotógrafos. Eu trabalhei com as coleções voltadas para essa questão da Marcha para o Oeste e
também como foco de que maneira a Fundação Brasil Central atuou durante esse processo de marcha para o Oeste. Eu busquei informações em museus, arquivos e outras instituições de pesquisa do país. Além disso, eu busquei enfatizar as falas e as opiniões e histórias dos povos Inã, Javaé, da Ilha do Bananal. A minha principal busca foi a partir da seguinte pergunta: qual é a opinião dos Inã sobre os registros fotográficos de estrangeiros que estiveram na Ilha do Bananal? Então, essa foi a minha principal questão. Essas fotografias elas são principalmente do final do século XIX e início do século XX. Então, a minha busca principal foi essa. Os dados orais, ou seja, as entrevistas, todas as informações orais que eu consegui buscar, elas foram de extrema relevância, porque foram elas que mostraram onde estavam os silenciamentos, aonde estavam as coisas que não foram mostradas na fotografia, os olhares que não foram retratados. As principais coleções com as quais eu trabalhei foram a do Marcel Gutterot, a do Paul Ehrenreich, a da Alice Brill e uma coleção de autor desconhecido. A coleção o Marcel Gutterot, ele foi um fotógrafo francês. Ele esteve na ilha em 2 momentos diferentes. Ele foi um fotógrafo naturalizado brasileiro e documentou vastamente principalmente a cultura e a arquitetura brasileira. O Paul Ehrenreich, ele foi um etnógrafo alemão e ele realizou várias expedições pelo Brasil, principalmente no século XIX. Alice Brill foi uma fotógrafa alemã de origem judaica que migrou para o Brasil, fugindo do nazismo, e ela também fez diversos retratos, várias coleções importantes, inclusive durante esse processo de marcha para o Oeste, em 1948. E o autor desconhecido foi uma coleção encontrada dentro da coleção de Gilberto Ferrez, e provavelmente essa coleção é de algum de seus contemporâneos. Eu vou falar sobre cada uma das coleções e os resultados que eu obtive a partir das análises que eu consegui fazer durante a pesquisa. A coleção do Marcel Gutterot, então, contempla 2 momentos diferentes. Ele esteve, de fato, na Ilha do Bananal em 1948 e em 1953. E é possível que o Gutterot tenha tirado fotos da aldeia Inã Carajá de Santa Isabel do Morro. Essa foi uma das primeiras aldeias a receber o posto do SPI em 1928. Essa aldeia, depois, esse posto indígena ele foi abandonado e foi reativado em 1940, em vista da visita do Getúlio Vargas à ilha em 1940. Esse posto seria um posto avançado do SPI, que foi utilizado também pela Fundação Brasil Central para que fosse uma frente de expansão importante na Ilha do Bananal, já que o rio Araguaia, devido à sua navegabilidade e acesso a outras regiões do extremo oeste do Brasil, então esse posto seria ponte para que essa expansão acontecesse. E então esse posto ele foi reativado em 1940 e provavelmente o Marcel Gutterot foi justamente nessa aldeia onde funcionava esse posto do SPI. Eu consegui identificar isso a partir de várias imagens da coleção dele. Então, por exemplo, eu vou mostrar para vocês, tem a imagem de umas casas de alvenaria, pessoas secando peixe, tem a pista de pouso, o avião, que foi justamente o local onde funcionava esse posto do SPI na Ilha do Bananal. Não foram identificadas publicações com as imagens do Gutterot, dessa coleção específica da Ilha do Bananal, a não ser por uma única imagem que eu consegui informações, que foram publicadas no Diário de Notícias do Rio de Janeiro, em 1963, com um texto do Clarival Valadares. E, para além da produção da Hitchoko, que foi uma das imagens que foi bastante trabalhada pelo Gutterot na coleção,
eu percebi e separei as imagens em 3 grandes blocos. O primeiro deles é a dança dos Idiaçó, o segundo, a produção de flechas para caça e pesca, e o terceiro, a relação de comércio entre os Inã e os Tori. Os Tori são os não indígenas, são os brancos. Aqui, a publicação feita no Diário de Notícias, em 1963, com a fotografia do Guterô. Provavelmente, o Clarival Valadares, que foi o autor do texto, esse texto que foi publicado nesse jornal, não sabia da imagem, provavelmente foi uma escolha do editor, porque o Clarival não fala nada a respeito da fotografia. Mas essa fotografia chama atenção porque é uma mulher que está produzindo a Hichoko. Hichoko é uma boneca cerâmica, é patrimônio, foi considerado em 2012 patrimônio do Brasil, patrimônio imaterial. E essa mulher ela está na fotografia com o seio de fora. O que chama a atenção é que essa imagem que foi publicada é um recorte de uma imagem, da imagem original, feita pelo Marcel Guterô. É uma imagem maior. Ela foi retirada dessa fotografia. Essa é a original. Então, é uma mulher que está produzindo essa boneca cerâmica e está com o seio de fora. Quando a gente olha e observa todo o restante da coleção, a gente observa que ela está com crianças ao lado. Ou seja, ela estava fazendo o ofício de produção de bonecas, mas ela estava também amamentando. Então, ela não estava com o seio de fora porque ela não sabia usar o vestido ou por qualquer outro motivo. Então, foi um recorte que, naquele momento histórico, tinha, sim, um propósito de mostrar um Brasil que era, entre aspas, primitivo, que era necessário uma expansão e que a civilização chegasse aos extremos do Oeste. Então, foi uma fotografia que foi utilizada para esses fins. Sendo que, quando a gente analisa o restante da coleção, a gente observa essa questão de que essa mulher ela estava dentro de um processo de amamentação. Né? Então, a gente percebe essas nuances desses silenciamentos e dessas escolhas de olhares que foram feitas no momento da divulgação nos jornais, inclusive nos jornais. Aqui, outra imagem, outras imagens, em que aparece essas casas de alvenaria, provavelmente o posto do SPI, a secagem do peixe, feito por esses homens, e a produção de flechas. O Guterô ele faz toda uma sequência de imagens de produção de flechas também, e aí a gente percebe também, observando a coleção, que o Guterô tinha um movimento muito interessante de rodear a pessoa até chegar à fotografia do rosto dela, até que essa pessoa olhasse. Então, foi comum observar isso nessa coleção, dessa sequência de imagens, que ele foi tirando a fotografia, e em alguns momentos dava até uma certa tontura, né, de perceber esse rodopio que ele dava ao redor da pessoa, até conseguir captar a imagem do rosto. Estou tentando passar e não está passando. Passou. Aqui outras imagens, também do Guterô, que ele tira fotos de uma curva do rio e de canoas tradicionais Inã. Ele tira foto também do batelão. Esse batelão era do SPI, era o barco que levava os suprimentos para a Ilha do Bananal, para esse posto do SPI, e também levava mercadorias da ilha, alimentos, elementos da ilha, para venda para o comércio em São Félix do Araguaia, que era a cidade mais próxima de Santa Isabel do Morro. O Guterô tira uma sequência de imagens nesse sentido. Aqui também fotografia do avião, da pista de pouso, que esse avião era do CAN, do Correio Aéreo Nacional, das Forças Aéreas Brasileiras, que foi o grande instrumento neocolonizador do Brasil nesse período de funcionamento da Fundação Brasil Central. Temos também essa casa de alvenaria, essa família saindo
dessa casa. Provavelmente essa casa de alvenaria funcionava como o posto do SPI, era onde as pessoas pegavam mercadorias para levar para suas casas, mercadorias essas que foram trazidas de avião e que foram extremamente nocivas à saúde e também a toda a questão da cultura tradicional do povo Inã mesmo, né? A gente teve uma tentativa de colonização, de fato, de maneira que os indígenas fossem assimilados. Essa era a palavra, né, que era utilizada, era uma assimilação. Era a tentativa de que eles se tornassem trabalhadores brancos e fossem, mais uma vez, entre aspas, civilizados. Aqui já a coleção do Paul Ehrenreich. É uma coleção de 7 fotografias, sendo que 5 delas foram publicadas em 1891, e retrata o povo Carajá e Xambioá, da ilha do norte, da região do Pará. E também tem 2 fotografias dos Bacairi. Essas fotografias, elas me chamaram bastante atenção porque elas mostram o período histórico, final do 19, em que era comum a existência de análises antropométricas, comparação de corpos. Então, o que existe dentro dos trabalhos etnográficos é justamente essa tentativa de mostrar o exótico, o estrangeiro, aquele que tem que ser fotografado de frente, de perfil, para ser estudado. Foi um processo de dominação extremamente violenta, porque se a gente pensar que somente os não indígenas, os brancos que eram fotografados de frente e perfil, eram somente os criminosos, ou aqueles que deveriam ser estudados, vamos dizer assim, com mais cuidado, afinco, né? Então, chamou a atenção, era uma prática comum nesse período, esse tipo, né, de registro, mas o Ehrenreich ele consegue trazer todas essa carga, né, de fotografia, de análise que tinha durante esse período. Mas ele foi bem importante em termos de etnografia também, porque ele foi o primeiro pesquisador que identificou a língua Inã. Ele foi o primeiro a falar que os Inã, eles não falam nem Caribe e nem G, eles falam macro-G. Então, o povo Inã pertence à família linguística macro-G e é uma família específica linguística. Ele foi o primeiro a fazer essa identificação. Além disso, ele teve uma atuação bem importante durante esse processo da construção do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, porque queria-se construir uma ideia de nação, uma identidade brasileira. E ele, por fazer várias expedições ao interior do Brasil no século XIX, ele foi um desses pesquisadores que contribuiu para pensar quem era esse povo indígena, para aquele período. Aqui as fotografias dos Bacairi, de frente e perfil, e aqui a fotografia dos Inã Xambioá, de frente e perfil. Aqui é interessante porque ele coloca como uma das legendas que são homens guerreiros, e do momento em que eu estava conversando a respeito das fotografias com os próprios Inã, eles mencionaram que provavelmente não eram guerreiros, eram sim homens, mas bons caçadores e coletores e pescadores, porque eles estavam usando arco e flecha. Quem é lutador, e existe toda a formação do lutador e do guerreiro, contudo, o guerreiro ele não utiliza armas, ele não utiliza arco e flecha. Então, existiu, sim, a partir do momento que eu conversei com eles, uma nova percepção a respeito dessas fotografias. Até se pudesse mudar a legenda, não seriam homens guerreiros, e sim pescadores e coletores e caçadores. Aqui essa imagem ficou bem conhecida em vários livros etnográficos, que é o acampamento Inã na beira do Araguaia. Aqui a gente vê várias mulheres e crianças na beira da praia, acampados. Esses meninos em pé, que faz às vezes dos homens, porque a gente percebe que na imagem não existem homens, provavelmente tinham saído para esse processo de caça, de coleta, de pesca, e as mulheres que ficaram acampadas. Essa fotografia ele mostra a fauna, a flora da região, e as cerâmicas. Essa foto ficou bastante conhecida. Ela foi retocada, ela não é só imagem, não é só fotografia, teve um retoque na fotografia de maneira que ela parece uma pintura.
Agora, a coleção do autor desconhecido. Nós analisamos um conjunto de 9 fotografias de autoria desconhecida, retratando o povo indígena Inã Carajá, possivelmente do século XIX, porque ela foi encontrada dentro da coleção do Gilberto Ferrez. E sugere que provavelmente tenha sido um de seus contemporâneos. A gente percebe nas fotografias a presença também de homens e mulheres, mas principalmente homens, usando cintos de couro, usando as cintas tradicionais, usando arcos e flechas, todo o capacete, que no caso seriam enfeites corporais, e também se tem uma ideia de índio guerreiro. A ideia era passar esse indígena romantizado, esse indígena forte, construtor dessa nação durante o século XIX. E quando a gente conversa, o Tauachi vai poder falar sobre isso melhor para a gente, com mais profundidade. Quando a gente conversa com o povo Inã, a gente percebe que eram bons caçadores, bons pescadores, e não necessariamente guerreiros. Aqui, fotografias do que eu achava inicialmente que eram fotos de um casamento, mas são fotografias que são de um ritual de formação do pajé. Eu tive a oportunidade de conversar com o pajé na Ilha do Bananal, com o Hari, o Kleber Cachiuerá, e ele identificou essas fotografias como parte de um ritual que não existe mais. Essa mulher que está em pé seria mãe ou tia desse rapaz que era o novo pajé. E temos também essa menina que está com a mão no ombro desse rapaz, que seria sua futura esposa, a noiva. Então, a gente tem esse processo, essa cerimônia. Foi possível identificar que é do povo Inã Carajá, porque eles estão usando comarurá, que são essas marcas faciais, estão usando o laetô, que é essa espécie de cocar, o cocar ritual. Temos também essa fotografia desse casal carregando esse cesto, o eriri. Esse cesto, até os dias de hoje, é utilizado para a coleta de frutos do mato. Então, esse autor desconhecido conseguiu realmente tirar fotografias interessantes desse período e da cultura Inã, desse momento histórico. Aqui também outras fotografias que mostram também essa análise antropométrica comum no século XIX, homens de frente e perfil, imagens desse indígena, que era considerado indígena guerreiro, que, na verdade, eu poderia renomear também como caçadores e coletores e pescadores. Coleção de Alice Bril, infelizmente, ela não esteve na Ilha do Bananal, então eu trabalhei com a coleção dela de forma paralela às outras fotografias. Ela esteve, sim, em várias cidades em que a Fundação Brasil Central passou. Então, ela teve esteve nesse momento histórico importante, passou pela cidade de Uberlândia, Goiânia, Aragarças, Chavantina, em outros postos indígenas do Xingu e Coluene. Contudo, ela não esteve na Ilha do Bananal e não retratou o povo Inã. Mas eu trouxe aqui para mostrar para vocês fotografias desse período, que eu trabalhei de modo paralelo. Aqui eu trouxe parte da documentação que eu consegui pesquisar no Arquivo Nacional, principalmente de Brasília, que é onde está o Fundo Fundação Brasil Central. Então, está todo concentrado em Brasília, e foi o lugar onde eu consegui documentações de mapas, de plantas de arquitetônicas, fotografias, textos, documentos de orçamento, documentos de pessoas que trabalharam durante o funcionamento da Fundação Brasil Central. E a documentação que eu me foquei foi na Ilha do Bananal e na Inspetoria Regional 8, que é onde funcionava o posto do SPI desse período. E uma das plantas, um dos mapas e plantas que mais me chamou a atenção foi esse. Foi o mapa de construção de uma superquadra durante o período do Juscelino Kubitschek, em 1965. O Juscelino Kubitschek teve um projeto grandioso, já faltando 9 meses para a finalização do mandato,
e foi extremamente criticado. O projeto grandioso dele era transformar a Ilha do Bananal em um grande balneário para ser área de lazer dos brasilienses na década de 60. A ideia dele era construir hotel de luxo, era construir superquadras residenciais em que morariam vários funcionários da Fundação Brasil Central e do SPI. Essas quadras teriam casas, teriam acampamentos de caça e pesca, teriam escolas, teriam bosques, teriam, enfim, hospitais, uma infinidade de estruturas ao lado da aldeia de Santa Isabel. Então, houve a construção do hotel com a dinamitação de muita coisa na Ilha do Bananal. Dinamitação, destruição, desmatamento, foi um processo extremamente violento de ocupação e entrada da Fundação Brasil Central na ilha. E o que me chamou bastante atenção foi essa planta. Ela, felizmente, não foi executada. O que foi executado foi o hotel, que foi um processo extremamente violento na ilha. Não está passando? Podem passar, por favor. Obrigada. Aqui as fotografias da Fundação do hotel que foi construído na Ilha do Bananal, ao lado de Santa Isabel do Morro. Foi um projeto que foi finalizado em 1964, entrou em funcionamento nesse período. Era um hotel de luxo, que foi, depois de ser extremamente criticado, foi abandonado, assim como a Casa Presidencial, também chamada de Alvoradinha. As plantas, elas foram feitas nada mais, nada menos do que pelo Oscar Niemeyer. Então, realmente existiu um investimento, vamos dizer assim, do governo federal para a construção e muito superfaturamento. Por essas denúncias de superfaturamento é que houve, sim, o abandono e que houve todo um processo de julgamento depois, num período posterior. Mas o que eu quero chamar a atenção é para isso, para a violência mesmo e todo o processo neocolonizador que aconteceu na ilha, na década de 60, principalmente. Durante todo o funcionamento da Fundação Brasil Central, culminando principalmente desse superfaturamento na década de 60. Aqui, o Hotel JK e, ao lado, a Casa Presidencial Alvoradinha. Não só foram abandonados, quanto na década de 90 o hotel sofreu um incêndio, sobrando somente ruínas. Então, hoje são ruínas, e depois também o Teuachi pode falar um pouco mais a respeito desse processo, né? O que ele se lembra, aquilo que existe na memória dos ancestrais Inã dessa região também. Aqui, eu também tive a oportunidade de pesquisar no Rio de Janeiro a casa CPDOC, da Fundação Getúlio Vargas, e lá eu encontrei diversos documentos do Alberto Lins de Barros, que foi também ele foi presidente da Fundação Brasil Central entre 43 e 47, e ministro de Coordenação de Mobilização Econômica. Então, ele acumulou esses dois cargos durante o período da guerra. Ele foi o grande marqueteiro, foi extremamente atuante, foi o rosto atuante dentro desse processo da Fundação Brasil Central. E ele incentivava, nesse momento, a ocupação do Oeste. Ele incentivava que as pessoas fossem para a região onde era o, entre aspas, vazio ocupacional, onde era necessário que fosse levada a civilização. Então, o João Alberto Lins de Barros teve esse propósito, e dentro do período militar ele incentivava, inclusive, que ex-combatentes de guerra ocupassem essa região. Eles tinham a primazia de, inclusive, escolher terras que seriam ocupadas no período posterior à finalização da Segunda Guerra.
Em vários encartes, publicações que eu identifiquei, existe o rosto dele ou a participação dele. Então, ali a gente pode até ver que ele fala, né, o encarte é de incentivo para que as pessoas, principalmente do sul e sudeste, colonizassem essa região, que levasse a civilização para essa região, que pudessem ocupar, de fato, essa região que era cheia de primitividade, de vazios, de selvagens. Então, essa era a ideia que queria ser passada, de que, se você adquirisse terras, você estaria contribuindo para o progresso e futuro do Brasil, né? Que é tamanho violência do que essa, né? Realmente é um momento que o Brasil passou de uma maneira muito complexa e complicada por esse momento colonizador. Agora eu vou falar um pouco mais sobre a minha pesquisa com os indígenas especificamente. Eu trabalhei com a metodologia da conversação. O que isso quer dizer? Eu não me coloquei como entrevistadora, eu fiz rodas de conversa. Foi um momento muito, muito prazeroso, muito gostoso, porque nós pudemos, né, sentar, nos reunir, eu abri as fotografias, mostrei para eles, eles olharam com cuidado aquelas fotografias, então eu deixei que eles falassem. Eu simplesmente ouvi, foi um processo de escuta. Então, fiz várias rodas de conversa para que eles me falassem a opinião deles a respeito daquelas imagens. Um aspecto extremamente positivo dessas rodas de conversa foi a identificação de pessoas nas imagens, inclusive com o nome dessas pessoas, existindo algumas vivas ainda nos dias de hoje. E também foi perceber o impacto cosmológico, o impacto identitário de todo esse processo, de toda esse impacto mesmo da Fundação Brasil Central na Ilha do Bananal. Então, eu tive a oportunidade de fazer essas rodas de conversa e foram extremamente proveitosas. Ali no slide anterior, a fotografia de uma das minhas principais interlocutoras, que foi a Nadirene Carajá. E, inclusive, ela morou em Santa Isabel, a família dela é de Santa Isabel, que foi o lugar mais afetado durante esse processo de atuação da Fundação Brasil Central. Aqui, quando eu iniciei a conversa com ela e mostrei as fotografias, uma das primeiras coisas que ela me falou foi a seguinte: eu conheço essa mulher aqui dessa fotografia, ela é a minha Labiê, significa ela é a minha avó. Ela falou, para vocês, Tori, para vocês não indígenas, ela seria a tia-avó, mas para nós, Inã, tia-avó ou avó é a mesma coisa. Ela é a minha Labiê. Então, eu conheço muito essa mulher. Ela ficou conhecida em toda a Ilha do Bananal como uma mulher da nota dos 1000 cruzeiros. E ela nunca teve acesso às imagens que foram tiradas por ela, por esse estrangeiro. Ela ainda está viva, mora em Santa Isabel do Morro, tem mais de 100 anos, é lúcida, e ela ficaria muito feliz em conhecer essas fotografias. A Nadirene me falou que ela é uma exímia produtora de hichokô. Ela produz essas bonecas cerâmicas, ela é mestre ceramista. Passou esse ofício para a mãe dela, e a mãe dela passou esse ofício para ela, que no caso é neta, e ela passa esse ofício para as filhas. Então, o Guterô, ele teve essa possibilidade de retratar esse momento histórico, mas, infelizmente, essa mulher não teve acesso às fotografias que foram tiradas por ela. Aqui uma outra fotografia em que a Nadirene conseguiu identificar também quem eram as pessoas. Ela conversou com parentes, conversou com pessoas da aldeia, e ela identificou uma das mulheres, uma das Idiaçó Didi, que são as dançarinas, as mulheres que dançam junto com os mascarados, com os Idiaçó. Ela identificou uma delas como sendo chamada Dirimá, Carajá, o Elecu, e a outra Quaradi Carajá, o Elecu. O Elecu é o sobrenome, vamos dizer assim, para quem já faleceu. Uma outra imagem, esse homem, ela conseguiu identificar como Harutana Carajá, o Elecu. Ele também já faleceu. Então, as pessoas viram essas imagens e conseguiram identificar, inclusive, os nomes das pessoas retratadas. Nessas outras imagens,
chamou bastante atenção para eles porque as curvas do rio mostram uma história. Cada curva do rio tem uma história diferente. Então, eles identificaram essa curva do rio apenas pela fotografia como Santa Isabel do Morro. A secagem do peixe também, eles me falaram que ela tem a ver com não só o processo de comércio, mas também com uma grande festa chamada Retorrocan, que é a passagem de menino para homem. E, por fim, as minhas considerações finais. As fotografias estudadas foram feitas, em sua maioria, por homens europeus entre o final do século XIX e início do século XX, e refletem a ótica deles, né, sobre esse momento do Brasil. E as coleções de Marcel Gutterot e Paul Ehrenreich, e de autoria desconhecida, apresentam essa perspectiva com a representação de homens e mulheres inã em poses que reforçam o olhar colonizador. E os Carajá identificaram semelhanças entre as fotos do Gutterot e o filme Os Carajá, de Fortman. Uma outra questão é que surgiram comparações entre as fotografias do Marcel Gutterot e o Nilo de Oliveira Veloso, que foi cinegrafista do SPI, e muitas dessas imagens que estão no Museu dos Povos Indígenas são atribuídas ao Nilo, só que elas são semelhantes ou idênticas à do Marcel Gutterot. Então, eu sugiro que haja, num momento posterior, uma comparação de fotografias. Eu tive a oportunidade de olhá-las, mas não fisicamente, né, não consegui, porque o Museu dos Povos Indígenas está fechado. Mas que houvesse, né, acontecesse essa comparação das fotografias, para que, se realmente acontecer um equívoco de autoria, que fosse ajustado, que fosse refeito. Uma outra coisa que eu sugiro é uma restituição das fotografias à aldeia de Santa Isabel do Morro, já que essas fotografias pertencem aos Inã Carajá da região. E, no mais, o meu trabalho está aberto à análise, a refutações, a novas reflexões e a novas pesquisas. É isso, gente. Muito obrigada. Boa tarde. Eu me chamo Teuaxi Javaé, da Ilha do Bananal, sou Inã, município de Formoso do Araguaia. Eu estou honrando o convite da pesquisadora Tamires e eu agradeço à instituição aqui. Primeira vez que eu estou aqui conhecendo São Paulo, né? E alguns pesquisadores, parentes que estou conhecendo. E muito obrigado, eu agradeço. E eu vou falar da pesquisa, a importância da pesquisa do Tamires, né? Que, através desse IMS, que ela fez esse durante o trabalho com nós, que realmente eu não sou Carajá, eu sou Javaé, mas mesmo Inã, né? Essa pesquisa deu resultado muito importante, que trouxe para nós, particularmente para mim, olhar como eram antepassados nossos conviviam, né, antes da chegada dos invasores da Ilha do Bananal. Eu vou dizer assim, né, como se fosse invasão da Ilha do Bananal. Então, antes disso, nosso povo antepassado vivia com harmonias, com suas pinturas. Aqui vocês viram, né, as fotografias antigas, que era contado para nós, era oralidade, verbalmente. Minha avó, meu pai contavam como era naquela vidas, antes do europeu chegar no Brasil e chegar para nós na Ilha do Bananal. Então, depois de chegadas, invasores implantaram uma coisa que não é da do nosso. Então, é um sofrimento para nosso povo, né? Então, isso muito relevante à conversa dos meu pai e da minha avó. Então, isso é, para mim, muito importante para nosso povo, que a maioria das novas gerações não sabe falar isso. Como aconteceu? Como foi apresentado aqui? Presidente Juscelino Kubitschek implantou um hotel lá na Ilha do Bananal. Mesmo na aldeia Santa Isabel, tinha firmas muito fortes, né? Chamava FAB,
Então, isso aconteceu muito, muito, muito difícil de entender. Eu mesmo, quando eu era criança, eu já sabia, mas não sabia o que explicar, né? Depois que eu fiz o trabalho dela, eu lendo, entendendo as coisas. Então, eu estou falando isso a resultado da pesquisa. Então, para mim, para entender, foi muito difícil essa implantação. Então, mesmo assim, da década, teve a implantação da SPI, o posto, né? Lá da nossa área, depois de Santa Isabel, foi implantado na Javaé, foi a primeira aldeia, foi a aldeia Barreira Branca, sul da Ilha do Bananal. Então, o que a SPI fazia, eu acho que a SPI não implantou uma escola para os indígenas, eles colocaram os indígenas em mão de obras, assim eu percebo. Meu pai me contou nunca que na época da SPI tinha uma escola. Sempre a SPI colocava o Sinã como mão de obra, roça, criação de gados. Então, era isso. Década de 70, começou a escola, né? Diferente da formação da SPI. Por que eu estou falando isso? Meu pai morou na vizinha da Ilha do Bananal, morador, antes dos invasores chegar na beira do rio e na Ilha do Bananal. Meu pai tinha uma aldeia, agora uma escola grande, escola-internato, Fundação Bradesco, foi expulso da sua aldeia, foi violentado. Então, na época da SPI, meu pai correu a SPI, e a SPI não ajudou, a SPI só tirou ele e colocou dentro da ilha. Então, isso acontecia, um sofrimento para o nosso povo da ilha. Essa pesquisa está trazendo muitas coisas muito importantes. E outra coisa que eu vi aqui no foto, no trabalho também, pescaria, eu chamo clandestino, né? Quando pescaria de pirarucu começou lá dos Pará, dos Tori, vieram para a ilha. Trazia uma troca de mercadoria. Era machado, facão, ferramentas. Uma ferramenta custava não sei quantos pirarucu. O nosso povo foi aproveitado dessa maneira, dessa forma. Então, esse, para nós, é um sentimento muito doloroso. Isso muito ruim, nosso povo não sabia de negociação. Então, isso aconteceu nessa década de 40, 60. E agora, vi uma foto também, que alguns fotógrafos tiram foto das pessoas morando na praia. Os não indígenas chamam nossos ancestrais de nômades. Nosso povo nunca foi nômade, esse é um costume tradicional que nosso povo antepassado passa verão nas praias, tanto como Javaé, Carajá e Carajá-Chambiauá. E esse costume tradicional, devido à chegada dos invasores não indígenas, nós deixamos nosso antepassado. Passando seus rituais na praia, e depois, tempo rio enchia, voltar para a sua aldeia de origem. Então, assim eu vejo essa pesquisa está trazendo para nós reconhecimento. Para mim, eu chamo reconhecimento do antepassado.
E novas gerações do nosso povo, nossos jovens, quase não se interessam mais da história passada. Que a minha educação, bem tradicional, com meu pai, com minha avó, era oralmente. Depois que eu vim para educação escolar escrita, do não índio. Então, eu estou falando isso porque nós convivemos isso. E eu vou falar também do resultado da pesquisa, que era Casa dos Homens. Também foi fotografado. E um fotógrafo não indígena foi lá no Casa dos Homens, tirou foto até dentro da Casa dos Homens. Isso não podia, não é mostrado. Porque aquelas máscaras, aquelas danças são sagrados. Não podia, não sei como é que chegou uma pessoa que não sabe nossa cultura e foi lá e tirou foto. Não é bem assim. É muito sagrado. E mostrou para o mundo. Isso eu achei muito estranho, muito difícil de entender. Porque esses rituais de Aruaná e de Athó, que vem comandado pelo pajé, Hari, né, na nossa língua. Quando o pessoal cometeu um erro, um homem, pode ser um rapaz ou um homem casados, qualquer homem, quem pagava o erro da pessoa era a irmã ou é mãe pelos pajé. Virava Aderaná, na nossa fala, Inã. Era muito respeitado. E foi fotografado dessa forma. Então, esse eu achei muito difícil de entender. E também fala do rio. Rio, para nós, é um lugar socialmente construído que nós, povo Inã, vivemos 3 níveis cosmológicos. Biu, Arranaubirá, que é aqui terrestre, e além do subaquático, Berahati. Então, tudo isso para nós é um lugar. Principalmente o rio, onde surgimos, nosso povo, nós viemos do rio. E também nossas alegrias começam do rio. Os Aruaná e de Athó vêm do rio. Eles moram além do subaquático. Para o não indígena, só subaquático. Para nós, não. Além do subaquático, tem um mundo lá, dos Idiathó. E lá no céu também tem gente, mundo espiritual. São Xiburé, eles que cuidam da nossa saúde. Então, assim nós vivemos no mundo. Aqui, mundo terrestre é nós, onde existe a morte, dor, tristeza. Lá no Xiburé, lá no céu, não existe morte. Lá no Berahati, que é o subaquático, além do subaquático, também. Então, tudo vem do rio. Nossa vida é ligada às naturezas. Céu, rio, mata, animais, pássaros, plantas, tudo isso nossa vida. Então, assim, pesquisa trabalhou, né? Eu mesmo também fiz um trabalho da pesquisa, né? Que minha vontade registrar conhecimento do nosso povo ancestrais. Meu pai era conhecedor
do nome das curvas do rio. Cada curva do rio tem seu nome. Por que tem seu nome? Porque tem seus acontecimentos. Tem alguns lugares que tem mais história mais importante, como o surgimento do povo, como minha aldeia Canoanã, como virou portuguesado, ficou como Canoanã. Não era Canoanã, é Canoanu. Depois Tori chegou, virou portuguesado como Canoanã, onde surgiu um povo, outro povo indígena, povo Tororoni. O líder dele chamava Canoanu. Então, ali tem muita história, surgiu como narrativa para nós. Não indígena fala mito, né? Eu defendo muito mito. Para mim, as coisas, a história real que tinha acontecido do nosso povo. Só que não era escrita. Como oralidade, passando de geração a geração. Então, é isso que eu fiz, um trabalho sobre o rio Javaé. Nós não tínhamos internet, não tinha celular, mas pô, já sabia, identificava aonde família saiu da sua casa e para acampar. Pô, já sabia qual lugar que eles vão parar, de lá retorna para sua aldeia. Então, por isso que eu fiz. Minha pesquisa foi isso, sobre o nome dos rios. Porque cada trecho do rio tem seus acontecimentos. Por isso que tem suas histórias. Nome daquele lugar. É isso. Muito obrigada, Ricardo. Vocês gostariam, né? Família, você gostaria de falar alguma coisa para o Ricardo? Sim. Nossa, obrigada. Telashi, é sempre muito bom ouvir o Telashi falar, porque eu aprendo demais com ele. Ele é um grande sábio, um grande conhecedor da cultura Inhã. Muita gente que vai à Ilha do Bananal procura os conhecimentos do Telashi. O irmão dele, Jaú, também é grande conhecedor. Então, a família dele é grande conhecedora da história Inhã. E eu sempre aprendo muito com ele. Eu queria que você falasse um pouquinho mais, Telashi, a respeito das Idiaçó Didi, porque o Marcel Gutterot, nas fotografias, ele retrata bastante as dançarinas ali, junto com os Idiaçó. E eu queria que você falasse mais a respeito disso e das fotografias. Isso. Aqui na tela está sendo, né, exposto aqui os Idiaçó e as Idiaçó Didi, que são essas dançarinas, porque é um processo também de formação, né, durante o Retorrocan, tem essa festa. Eu queria que você falasse mais a respeito disso. Sim. Desculpa que eu falei muito bem, mas eu vou falar agora. Porque Iraçó, eu falo da minha fala Javaé, porque Idiaçó é de Carajá, né? Nossa fala é Iraçó, mas eu falo Idiaçó. Idiaçó é responsável pelos pajé, Hari. Sem pajé, não tem como Aruana vir sozinho, pelo qualquer pessoa, não. Sempre responsável pelos pajé. Então, quando isso acontece, Aruanã vem para a comunidade, não é para qualquer pessoa, porque nosso meio tem uns classe social, né? No meio do não indígena tem classe alta, classe média, né? Então nós temos isso. Quem recebe Aruanã, filho de quem que recebe Aruanã? É filho de homem trabalhador, onde tem fartura da roça. Então, quando Aranubem veio trazido pelo pajé e dá para aquela família uma alegria de receber um Aruanã. Família do Hari
leva uma hora dessa assim à tarde, vai na família de homem trabalhador ou parente. Então, acima disso, quando vem Aruana Novo, uma alegria, a dona que cuida de Aruana chama-se mãe de Aruana e pai de Aruana. E a mãe vai lá na casa de uma moça, avisa a família que convida aquela moça para ser dançarina de Aruana do seu filho. Então, assim acontece. Mesmo mulher casada também é convidada. Então, sempre a Aruana brinca e a dançarina acompanha, com a cabeça abaixo, cabeça muito baixa, não pode olhar, não pode falar, não olha para lugar nenhuma, só acompanha o ritmo de Aruana. Então, isso acontece. E quando a Aruana também acontece, no ritual de Retocan. Antes de começar o ritual, a Aruana chega, vem trazido pelo pajé também. Assim acontece no povo Inã. A Aruana precisa de uma dançarina. As dançarinas têm que ter uma dançarina. Sem dançarina, a Aruana nunca teve brincadeira, né? Então, assim acontece. Não sei, é bem colocado, pessoal. Eu sou péssimo falar língua de outros povos. Imagina, você fala super bem o português, você é professor. E uma outra questão que me chamou a atenção nas fotografias, principalmente do Guterô, porque ele retratou bastante, né, esse cotidiano e os rituais também na ilha, foi a questão também das curvas do rio, né? Ele tira várias fotografias. Eu queria que você me falasse também a respeito das curvas do rio. Não é simplesmente curva, não é isso? Sim, curva do rio, a gente fala, a cada curva tem suas histórias, seus acontecimentos. Então, por isso, onde lugar os aruanás moram, reconhecido lugar de Aruaná. Aqueles tartarugas, ou peixe, a abundância de tartaruga ou peixe, essa aí tem dono que mora lá dentro do fundo do rio. Então, por isso que alguns lugares para nós são sagrados. Então, isso acontece. É um espaço, é um lugar que tem suas importâncias. Então, isso acontece. Por que tem seus nomes? Quando acontece, quando é reconhecido o lugar de alguns nomes de Aruaná, tal Aruaná mora naquele lugar, no rio. Então, isso acontece. Não sei se está bem colocado. Sim. E uma outra questão que aparece também é essa questão dos peixes, né? Você já falou, tinha esse momento de secagem dos peixes. A secagem dos peixes, segundo a Nadirene, era o momento também que existiam festas, a festa tradicional do Retorrocan, que era o momento onde as aldeias se encontravam. Então, a respeito dessa secagem de peixe, ela não era somente para troca, ela era também para a festa tradicional? Sim, porque antes de os pescadores paraenses chegar na ilha, era peixe maior, pirarucu, é usado para ser ritual. E também, quando na preparação de criança e meninos, não pode comer qualquer peixe, não. Tem que, criança, menino, tem que comer peixe grande, peixe bom. Então, isso até hoje existe. E só que como esse devastamento, que eu chamo de devastamento da ilha, quase nós não temos peixe maior. Então, é isso. Entendi. E a respeito desse processo de violência, até eu acho que chama bastante atenção, essas chegadas dos barcos, né? O que você lembra, ou o que você tem de história dos seus avós, da sua mãe, dos seus parentes, a respeito da chegada dos batelões do SPI? Meu pai falava que era SPI, ele levava, colocou um posto e tirava
uns povos, uma comunidade, e levava uma aldeia só. Então, isso interferiu demais da nossa moradia, do nosso povo passado na Ilha do Bananal. Então, e outra história mais antiga, diz meu pai, foi levado os povos de Canoanã, muito antigo, no Batelão, e até Aruanã, Goiás, e vieram, houve desaldeamento. Então, isso, meu pai falava que era alemão, mas antropólogo, Patrícia, disse que não era alemão que matava os índios, era bandeirante, antes desse PI. Então, assim, me contavam. E o que você lembra a respeito dessa construção do hotel na Ilha do Bananal? Se tem algum relato de alguém que tenha mencionado ou vivido esse período? Esse período do hotel bem nos Carajá, né? Mas a gente fala que vai muitas pessoas, né? Que nós não sabia também do governo Juscelino Kubitschek. Nosso povo era muito escondidinho, que está mais reconhecido os Carajá, né? Então, eu acho que ali o hotel hospedava o turismo, não sei o que era, que chegava, né? E ficavam por ali. Depois ficou a FUNAI, eu acho que ficou prédio da FUNAI, e tem os indígenas que trabalhavam. Quando vinha de Canoanã, de avião, porque eu acho que nesse mesmo período construíram um hospital dentro da aldeia Santa Isabel. Não sei se você pegou esse conhecimento na pesquisa. Sim. Então, tinha hospital na Santa Isabel, nosso povo de lá deslocava de avião e para fazer tratamento lá no hospital. Então, nessa época, eu acho que a FUNAI está lá no prédio. Assim, eu não sei muito bem, mas essa parte funcionava. Bom, muito obrigada, Teuaxi. Obrigada, Tamires. Eu gostaria de fazer uns comentários. Eu acho que não, né, na apresentação curta não dá para ver, mas isso vai ser disponibilizado também a pesquisa de Tamires, que é muito importante. Assim, ela fez um trabalho, primeiro, de uma descrição muito minuciosa, né, por exemplo, do processo da confecção da boneca, né, quer dizer, cada fotograma, né, e ela descreve minuciosamente o que está sendo feito. Eu acho que isso é muito importante também, né, para o acervo, a gente ter descrições muito precisas de todos, né, daquilo, para a gente descrever genericamente como uma mulher fazendo uma boneca, né, além da identificação de pessoas e de saber que algumas dessas pessoas, sobretudo, né, a Jujuque está viva, né, está viva e pode ser uma interlocutora, né, eventual também, né, porque eu acho muito importante que a gente tenha essa consciência que essas imagens, né, devem voltar para eles, né, acho que você chamou atenção para isso. E há uma questão também fundamental naquilo que o Teuaxi levantou, né, assim, que o Goterro fotografou, né, rituais e fotografou espaços que são absolutamente proibidos de serem vistos, não somente por nós, né, por uma câmera, né, mas por pessoas não autorizadas, né. E então o cuidado que a gente tem que ter, né, com essas imagens, a necessidade da gente conhecer profundamente esses acervos, né, que são de povos indígenas e de outros povos que têm essas questões, porque a gente continua exercendo essa violência sem saber, né, por ignorância. Então, acho que é muito importante você ter chamado a nossa atenção para isso, né? O que, né, reforça a necessidade realmente da gente continuar cada vez mais pesquisando, realmente, né, qualificadamente, esses acervos que a gente tem, né, de povos indígenas e de outros povos, né? Eu acho que agora a gente pode abrir para perguntas.
Vitor está com o microfone, se alguém quiser, pode levantar a mão. Boa tarde, meu nome é Thaís, eu queria parabenizar, né, a pesquisa. Eu acompanho bastante sobre o tema, eu fiz uma pesquisa de mestrado sobre a expedição Roncador Xingu, e não muito me surpreende, mas me deixa muito feliz ver novas perspectivas aparecendo sobre esse tema e que comuniquem e dialoguem com os povos indígenas, porque do que tem, né, sobre esse tema, sobre a Fundação Brasil Central, muito nessa visão, nessa perspectiva do Estado, né, da colonização, da ocupação, dessas necessidades. Inclusive, não sabia dessa proposta para a Ilha do Bananal, muito interessante, né, compreender e ver como esse processo da Marcha para o Oeste ele é muito mais amplo do que a gente imagina, pegando Brasília, pegando, né, no limite até os dias de hoje, essa fronteira que está ainda sendo integrada. E uma coisa que eu queria que vocês comentassem, né, os dois, tanto a Tamires quanto o Teuachi, como essa pesquisa, outras pesquisas, a disponibilização, né, desse acervo pelo IMS contribuem para esse movimento de uma retomada cultural mesmo indígena, porque nessa época se falava muito da assimilação, mas a gente sabe que esse processo ele não deu certo, né? Na verdade, a gente vê uma ideia que era de um desaparecimento mesmo, a integração, como o Teuachi disse, desses indígenas como força de trabalho, como trabalhadores, e, na verdade, aconteceu o oposto, né? O movimento indígena, nos anos 80, 90, mostram para a gente que, desse ponto de vista, esse projeto falhou, ainda bem que continue falhando. Então, até pelo o que o Teuachi também falou, né, dessas novas gerações e a relação que eles têm com essa memória, com a história, principalmente por essa via oral, né, como essas imagens, na verdade, ajudam nesse processo de retomada, nesse reconhecimento cultural e histórico da Ilha do Bananal, né, que há 100 anos, 80 anos, foi um foco tão central, foi a cara, né, dessa propaganda da Marcha para o Oeste. E, apesar de muito disso ter dado certo, infelizmente, a gente vê esse movimento de resistência. Então, como que o uso dessas imagens, talvez de pesquisas e dessa tradição escrita, ajudam no processo de retomada, tendo em vista, né, a integração que essa região já está e muitas vezes a perda de interesse, né, da juventude indígena em relação a esses processos ou essas tradições orais, em detrimento de formas escritas e outras formas de produção histórica. Obrigada. Obrigada, Thaís, pela pergunta. A gente tem uma palavra que eu utilizo bastante nesse trabalho de pesquisa. Esse trabalho é longo, né? E o que eu mostro aqui é o artigo resultante desse processo de pesquisa. Deu praticamente 300 páginas de pesquisa, e o que eu mostro aqui é uma versão resumida de 140 páginas, e são slides, né? Durante 30 minutos é muito pouco para poder mostrar todo esse processo. Mas uma palavra que eu utilizo bastante é resistência e ressignificação. Resistência foi, eu acho que é a palavra-chave para a gente pensar esse processo, né? E resiliência. Caso contrário, acho que o Teuachi não estaria nem aqui com a gente hoje, né? Foi esse processo, e é esse processo que ainda existe. Mesmo existindo entre a juventude um processo de menor preocupação com a história, por causa da existência de novas tecnologias, novas influências, né? Ainda assim, existe uma juventude que está atrás da sua história. Então, a resistência ela existe em outros aspectos, por outros parâmetros, mas sempre mantendo a perspectiva de manutenção da visão tradicional. Então, assim, as fotografias elas foram capazes, primeiramente, de abrir portas nesse sentido de, no momento que eu mostrei a fotografia, eles já se interessaram. Eles já queriam saber quem era que estava ali naquela fotografia. Então, ela foi ponte para a abertura de novas histórias, novas significações.
e também para repensar esse processo de resistência, né? Não sei se o Tawakshi quer falar mais alguma coisa. Sim, eu vou falar da pesquisa porque eu chamei reconhecimentos. Como novas gerações, nossos jovens, quais nos interessam mais, mas algumas estão na faculdade, estão fazendo mestrado, quer saber sua origem. Aí, com esse resultado da pesquisa da Tamires, ajudam, porque eles procuram saber suas origens. Às vezes, a família não sabe. Como eu coloquei ali, não é qualquer pessoa que recebe aruaná, né? Então, não é todo mundo que sabe, como historiadores, né, na oralidade. Não é todo mundo que é contador de história. Então, é isso. Os jovens que estão na universidade precisam de conhecer sua história, como era passados na Ilha do Bananal, como eles viviam. Então, eu acho que essa parte ajuda. Muito bom, muito importante. Como saiu da oralidade, e que através da fotografia antiga, o povo faz pesquisa, e acho, como eu falei, fiquei muito sentido. Para que um cara não indígena foi lá e fotografou? Por quê? Né? Então, essa parte, não sei se está bem colocado, tá? Mais alguma pergunta? E existe, sim, todo um saber tradicional, milenar. Eu sou arqueóloga também, então eu tive a oportunidade de fazer escavações, inclusive em regiões do Araguaia, e a gente encontra diversos sítios em que existe, sim, uma cerâmica semelhante ao que a gente vê ainda hoje nas aldeias Inã. Então, esse trabalho de produção, né, cerâmica, ela é muito antiga, ela é milenar, de fato. E todo o processo de produção, ele é um processo feminino, mas que os homens participam durante o processo de coleta do barro. Então, são os homens que vão à beira do rio, do barranco, coletam barro, levam para suas mulheres. As mulheres fazem todo o processo de preparação desse barro para ele não ficar mole demais, nem duro demais, conseguir ganhar resistência no momento que vai ser queimado. Depois desse processo, é claro, elas vão pintar, vão conseguir trabalhar essa cerâmica para que ela vire um brinquedo de criança, porque, inicialmente, as bonecas são brinquedos de criança. E, depois desse contato com os não indígenas, é que ela virou artesanato. Então, acho que vai conseguir falar um pouquinho mais sobre essa questão. Então, como Tamires colocou aí, cerâmica não é bem cerâmica, porque nosso povo, eu acho que parente, todos, né, xinguano, também faz uma panela de barro, que usado era do nosso povo, fazia calugi, fazia comida, e fazia um richocô para as crianças, quando tiver neta, criança meninas, né? Então, veio esse processo, como ela colocou, trabalho, tarefa feminina. Só que masculina entra como buscar barro e caçar, procurar uma árvore que chama a cega machado. Uhum. Então, esse processo todo, os homens trazem as mulheres queimam e faz um processo e assim construção de cerâmica. Quando está na construção, os homens ajudam, mas na massa mesmo as mulheres. Depois, chegada dos tori, aí que virou comercialização. Provavelmente. Não sei se está... Desculpa. Tá? Provavelmente essas fotos tiradas pelo Marcel Guterot provavelmente foram encomendadas. Ele trabalhou para o ISFAM, né, que hoje é o IFAM. Então, provavelmente ele recebeu essa encomenda de retratar esse patrimônio material. E também esse patrimônio material, que são as Richokô, né? Mas a sociedade não é uma sociedade patriarcal, mas matrilinear.
né? A descendência é toda feminina. Então, vamos dizer, as escolas tradicionais são feitas pelas mulheres. Então, as meninas aprendem com as mães, os meninos também passam boa parte da infância com as mães, aprendendo com as avós. Então, são as mulheres que comandam todo o processo educacional. Quando o homem se casa, ele muda para a casa da sogra, ele vai sustentar a sogra, os filhos e os genros, então, assim, os cunhados, aliás. Então, é uma sociedade matrilinear. A boneca cerâmica, ela é o reflexo também desse processo, né, de educação e também dessa sociedade matrilinear. E o Guterô conseguiu retratar a partir dessa questão das Hichoko. Isso. E tem datação uma datação para elas? Sim. É 1948 que ele esteve na ilha, né? As escavações têm uma aproximação. As escavações nós não encontramos as Hichoko, mas encontramos, sim, material cerâmico que tem uma datação aproximada de 4.000 anos. Bem antigo. Bom, se não tiver mais alguma pergunta, a gente encerra a mesa, agradecendo a Tamires, agradecendo a Teuaxi, a presença de vocês. E lembrando que às 16h15 a gente retorna com a segunda mesa e na sequência, né? E na sequência a terceira mesa. Então, um breve intervalo, a gente volta já já. Obrigada.